Natal é tempo de festa e alegria, mas nem sempre é assim. Por isso, quisemos conhecer melhor a história de vida de alguém que, no momento menos bom da sua vida, passou por dificuldades, mas que agora tenta reerguer-se. Falo de Rui Pedro Sousa. Rui Pedro, obrigada Olá, por estar aqui connosco nesta época natalícia. Muito obrigado. Quer contar-nos um bocadinho da sua história de vida? Sim, portanto, a história de vida torna-se um bocado complicado quando olhamos para nós. Eu tenho 40 anos e vivi as coisas sempre de uma maneira um pouco dada à sorte, não é? E nem sempre a sorte está do nosso lado ou nos sorri. Mas como é que foi a sua infância? Começamos por aí. Eu tive uma infância boa. Eu tenho que, ainda hoje, quando penso em mim e penso no que tenho ou no que acabei por conquistar, eu tenho que me considerar uma pessoa de sorte, não é? Porque tantos ficaram pelo caminho, tantos com histórias de vida semelhantes não conseguiram superar, tantos perderam a razão, inclusivamente, ou deixaram alguns dos sonhos que, de certa forma, com alguma dificuldade ainda vão persistindo na minha mente. Rui Pedro já nos está a dar algumas nuances da sua vida mais numa fase posterior, mas Sim. eu queria que nos falasse da infância. Viveu a sua infância aqui em Vila Nova de Gaia? Sim, em Oliveira de Douro. Em Oliveira de Douro? Sim. E como é que era? Tinha irmãos? Não, isso é uma parte muito curiosa. Eu sou filho único. Geralmente tinha um amigo, não era uma pessoa de grande aglomerados de gente, mas tinha sempre um compincha que andaria comigo e onde partilhávamos o que podíamos, o que teria um, o que teria o outro, e entre isso tínhamos uma infância que eu posso considerar feliz. Havia coisas que eu percebia depois na escola que nem sempre se enquadravam, mas tivemos, e já nessa altura havia relatos de situações e de enquadramentos sociais muito piores, portanto, que nos faziam perceber que havia diferenças diferenças sociais, embora no tempo em que eu estudei, ou no tempo que eu fiz a primária, as coisas fossem muito mais homogéneas do que aquilo que se nos apresenta hoje, mas notava-se que havia pessoas efetivamente com mais dificuldades que outras, sem dúvida. E a sua adolescência? Como é que foi? Foi aí que tudo mudou? Sim, ou começou a mudar? Sim, um pouco. Portanto, há um facto muito marcante na minha vida que em 2004, isto está posterior, eu teria 24 anos, é fácil fazer mais ou menos a ideia das contas e dos números. A minha mãe tinha 54 na altura, trabalhava muitíssimo, estava separada do meu pai. Trabalhava muito só para me manter, ou para conseguir dar-me uma condição, um estilo de vida a que eu estive habituado. Quando se separou do meu pai, as coisas dificultaram-se bastante, não é? Eu fui sempre bastante compreensivo, a minha mãe não esteve sempre completamente só, durante algum tempo sim, mas tivemos depois um senhor que também já faleceu por outro flagelo dos dias de hoje, que é o problema do cancerismo. E uma vez que quando essa perda ocorreu, tudo se desmanchou. Portanto, há uma tentativa minha de sair da Oliveira de Douro e vir para uma zona mais central, não é? Pouco se falava em viajar ou estudar fora, isso era uma situação que raramente se colocaria em causa, mas vir para uma escola central eu estudava na Gervido, passava muito pela ideia de qualquer estudante vir para o liceu ou vir para a industrial. Colégio de Gaia, não é? Exatamente. E assim foi. Mas, no entanto, vamos também perdendo alguns dos nossos alicerces e alguns dos nossos princípios e vamos estabelecendo também novas relações. Acaba-se aquela ideia do amigo-irmão, não é? E passa a haver uma convivência algo condicionada, porque estamos a falar de uma turma, mas vamos também tendo a oportunidade de escolher os amigos, as namoradas, o percurso e tudo que aí muda, não é? Com certeza. Tudo tem uma dimensão muito maior. E quando é que a droga entra na sua vida? Isto é um bocado casual. Eu ainda hoje acho que não sei dizer se é uma questão de influência, se foi uma questão do ramo de estudos que estudei, que tinha que ver com artes,
e que todos os artistas, pelo menos mais contemporâneos ou mais próximos à data na altura, viveram uma época dos 60 e depois dos Woodstocks e de tudo que se vivia. O meu pai, inclusivamente, é um ex-combatente de ultramar, portanto, quando isso acabou, ainda hoje temos alguns pedidos que nos diz, de certa forma, que o grande receio da liberdade, como diz no Rio das Flores, Miguel Sousa Tavares, que o grande medo da liberdade é que se torne um vício, não é? E que nós façamos daquilo que nos foi permitido e dado uma situação algo caótica que passe por uma anarquia e alguma dificuldade, e se notem ainda, e cada vez mais, essas diferenças étnicas, de género, sociais. Mas quando é que teve o primeiro contacto com a droga, então? Portanto, aos 15 anos, porque estudava artes e porque sabia que os meus, digamos que concorrentes, ou aqueles que deixaram um legado mais visível na história da arte, eram também consumidores e adeptos de outros caminhos que não os mais tradicionais, não é? Isso era uma coisa que nos chegava, não tínhamos internet, mas chegava-nos com relativa facilidade de alguns meios de comunicação que conseguíamos adquirir, e que na altura também o meu poder de compra ainda me permitia ir buscar uma ou duas revistas internacionais onde eles viviam, não é? Se relembrar das faces e wallpapers, etc. Nós tínhamos ali um glamour, não é? Que depois, numa geração a seguir, passa por uma coisa um bocado mais declinada daquilo que se viveu na altura, que era muito fácil sermos influenciados por tudo isso. Eu creio que ainda hoje nos entra um pouco pela televisão dentro. Recorda-se qual foi a primeira sensação que teve quando experimentou droga? Se nos referirmos às drogas e se as pararmos entre as leves e pesadas, eu acho que nas drogas leves foi boa e gostei e queria repetir. Há muita gente que diz que não, foi horrível, vomitamos todos, o sabor é terrível. Eu acabei por ter esse conhecimento noutro tipo de substâncias, infelizmente. No entanto, desinibíamos-nos bastante, não é? E embora eu conseguisse ter alguma capacidade comunicacional, por assim dizer, e fosse entendido pelo meu grupo de pares, eu acho que tudo isso nos foi separando, não é? Depois a solidão, deixe-me só dizer-lhe isto, a solidão e aquela ideia do consumo solitário, mesmo do AX, não é? Sendo uma droga mais social, até como na altura era o êxtase e outras coisas do género, ou pelo menos nós víamos como tal, se calhar a população em geral via mais fechado em espaços de rave ou de festa, consigo perceber que o prazer que a droga dá facilmente se torna num desprazer, não é? Soltam-nos os amigos, soltam-nos as amarras familiares que são fundamentais e que a minha estava também já dividida, vamos perdendo a confiança dos amigos, vamos perdendo a confiança da família, o nosso poder de compra vai começando a ficar dirigido para aquele pequeno prazer e, portanto, para aquilo que nós vamos priorizando, não é? Que é o nosso bem-estar, em geral. Das drogas leves foi então para as pesadas. Quando é que percebeu que já não conseguia voltar para trás? Isto não tem um link imediato. Eu passei das drogas leves para as drogas de síntese de síntese, sim. Portanto, drogas de laboratório, ecstasy, LSD e pronto. O que nos foi aparecendo já nos aparecia, isto em 96, 97, mesmo da Europa Central, alguns produtos que eram de qualidade muito superior.
e eram trazidas por pessoas que não tinham atitudes nefastas, nem nos apresentavam material, digamos que contrafeito, se é que me faço entender. Pronto, havia realmente experiências muitíssimo boas, mas havia o reverso da medalha que era pesadíssimo, não é? E é onde hoje nos vamos agarrando para nos conseguirmos manter afastados e longe daquilo que pode ser um prazer que depois causa uma dor absolutamente incontornável e muitas vezes irreversível. Nessa altura, qual era a posição da sua mãe? Pois, a minha mãe assustou-se um bocado, ainda não tinha nada a ver com drogas, porque comecei a gostar de basquete, comecei a gostar de estar mais fora das aulas do que dentro, gostei mais da popularidade escolar, de outro tipo de experiências do que propriamente o que depois leva a uma situação mais escura. Tive uma experiência na Associação de Estudantes, correu lindamente, namorava, as coisas estavam a correr mais ou menos, de uma forma mais ou menos normal. Para todos os efeitos, tudo acaba e tem muito que ver com essa confiança, e a confiança que nós pensávamos que na infância nós conseguíamos dar e que conseguíamos ter um retorno mais inocente do que fazíamos pelo outro, não é? Depois acaba por ser um pouco mais jogado, um pouco mais estruturado, não é? E começo-me a sentir, como dizer, um pouco mais perscutado até pelas pessoas mais próximas. A pergunta já não era se estava bem, mas, ou melhor, a pergunta do estás bem já não era uma pergunta inócua, mas era perceber se realmente, como é que eu estava naquele momento. Trazia outro significado por trás, não era? E isso nós começamos a achar estranho, e essa situação de dúvida ou mais de subversa, não é? Deixa-nos sempre assim um bocado estupefactos, principalmente se não tivermos preparação, se não tivermos informação para conseguir lidar com o acontecimento, o fenómeno. E Pedro, durante quanto tempo esteve mergulhado neste mundo das drogas? Eu tinha uma pessoa na família que era médico, embora se tenha afastado de mim, e eu percebo as razões, porque é muito difícil, quer neste estilo de ambiente, compatibilizar com outras posturas e com outras apresentações e com outras maneiras de estar que são requeridas noutros espaços. Por isso é que ficamos sempre um pouco divididos, um pouco repartidos mesmo internamente, e temos que repensar, temos que redestruir ou temos que reconstruir aquilo que nós somos, com base numa situação que quase nem é o nível zero, é uma coisa um pouco mais abaixo daquilo que é o nível comum, quando temos que pedir ajuda à assistência social, que nos providencie um teto, que nos dê um abrigo, que nos dê de comer, e quando pensamos que as coisas estão efetivamente diferentes do que aquilo que nós julgávamos que eram Mas por então, vários fatores. Durante quanto tempo é que foi consumidor de drogas? Em contínuo, posso lhe dizer, e passando do AX e desta coisa mais brilhante que acontece antes de 97, digamos que até 2000, há depois uma tentativa de voltar a estudar, tentar complementar os estudos. Entrei inclusivamente numa faculdade privada que a minha mãe conseguiu suportar. Quando desapareceu, eu não deixei de ter a possibilidade de pagar as propinas. Voltam os consumos de uma forma mais ou menos cíclica, porque nós recuperávamos a confiança, entrávamos mais ou menos no ambiente social, e o ambiente social já estava de si um pouco repartido, não é, para aquela fase também, ou por aquele grupo que nós mais nos identificávamos, mas que se agarravam muito a substâncias. Que nos deixavam algo divididos, e se nós
conseguiríamos ou não manter a nossa tranquilidade, mesmo com aquele apelo tão forte que era o prazer imediato, não é? E quando é que Portanto, decidiu então que queria procurar ajuda? Em 2011 há depois uma passagem para essas drogas mais pesadas e essa dita escalada, digamos assim, porque necessitamos de uma resposta um pouco mais rápida e são-nos apresentadas outras soluções. Em 2011 eu vi que tinha a minha vida completamente fora de mãos, depois de passar por coisas melhores e piores. Tinha a minha vida completamente fora de mãos e foi um amigo que me foi visitar a casa estava um caos, eu estava a viver no meio de cascas de fruta que ia apanhando em árvores de fruto, de pomar e etc, para me conseguir alimentar, porque não demos prioridade. Não dava para comer. Nada, não, nem um maço de tabaco que compramos, é horrível. Todo o dinheiro que temos é canalizado para a substância e não valorizamos, seja quem for, não há fronteiras, não há medos, não há limites, fazemos o que quer que seja para conseguirmos a próxima dose e estragamos tudo o que possa ser, ou que possamos ter ganho com aquilo que somos ou que queiramos, e o nosso desejo continua a ser um bocado repescar aquilo que já tínhamos sido e voltar a ser um pouco do que fomos no Foi esse seu passado. amigo que o ajudou? Sim, eu creio que sim. Encontrar Pelo menos, essa felicidade que tinha tido? Sim, pelo menos a dar o grande impulso e portanto, a grande projeção para a desintoxicação? Para que me comprometesse não só comigo, como com ele, e disse, rapaz, dá-me 15 dias que eu vou procurar ajuda. Eu fui ao Santos Silva, eles disseram-me que era uma situação que tinha que ver com dependências e não com demências, que eu achei muito curioso e nunca mais me esqueci. Depois há uma coisa também curiosa e dispar que é, portanto, o Santos Silva em Gaia tem uma conexão, uma ligação com o CAT ocidental, sim, portanto na Foz, e nós temos que nos deslocar muitas vezes de Santo Vídeo para lá para conseguirmos obter as substâncias que precisamos para reorganizar e reequilibrar a química cerebral, porque é uma questão de necessidade, não é? Nós estávamos mais habituados, que hoje felizmente deixa de acontecer. Nos últimos meses, talvez não, por causa de uma conjuntura assim mais estranha, mas deixamos de ver os cafés cheios de copos de bagaço, por exemplo, não é? Às 9 da manhã, isso já não existe. Não existe por causa de um poder de compra e existe também porque há outro tipo de respostas, outro tipo de responsabilidade, outro tipo de atitude que Portugal foi conseguindo ganhar face àquilo que também nos advém do trabalho que fazem, etc., e de outras experiências internacionais que as novas gerações também foram passando aos pais e educacionando aquilo que era família, amigos e pessoas de comunidade. Chegou a estar internado, Rui Pedro? Ou fez a desintoxicação? Fez em internato, em regime de internamento? Sim, fiz algumas desintoxicações em regime de internamento e fiz um tratamento, portanto, quando decidi efetivamente em 2011 recuperar-me, fiz um programa, que é um programa americano, embora seja nomeado um programa canadiano, desenvolvido no Canadá, para os retornados do Vietnã. Isto li numa brincadeira por curiosidade, mas creio que assim é, e foi colocado cá, foi implementado cá, vieram enfermeiras tentar colocar em Portugal o mesmo tipo de terapia, porque tínhamos muitos também que tinham vindo de ultramar com sintomas e traumas de guerra muito semelhantes. E que depois acabou por se perceber, ainda antes do programa de Minnesota e dos 12 Passos, que esse programa, que tem a duração de 1 ano, que tinha que era eficaz no recuperar das rotinas daquilo que nós fazemos diariamente e que nos conseguimos manter ativos e ocupados sem pensar no problema dos estupefacientes e tendo connosco outras substâncias que nos ajudam a superar essa falência ou essa ausência, não é? Foi difícil esse ano? Inicialmente é algo difícil, não é? Mas
Porque é tudo diferente. É tudo diferente. Não sabemos se vamos conseguir, ficamos com uma porta aberta que é um universo absolutamente novo, portanto, se isso me poderia trazer alguma curiosidade, alguma vontade de explorar, e sim, acabou por acontecer. Havia uma série de coisas, mesmo nessas estruturas há uma hierarquia que nós temos que respeitar, há pessoas que nós vamos respeitando e existe um respeito muito grande, da mesma forma que há aqui, pela longevidade, pelos cargos que são ocupados, pelas tarefas que temos que desenvolver, e é mais ou menos assim que organizo esse tipo de programa, como o Portage, que tem a duração de 1 ano, e que depois disso, sim, consegui perceber que, por exemplo, aos 3 meses eu queria sair e não ia sair seguro. E que aos 6 meses de estar em tratamento sabia que essa segurança já estava muito mais reforçada. Física e psicológica? Exatamente. Psicologicamente eu já sabia que comigo mesmo era capaz de vir para cá para fora e de me manter um pouco mais forte. Ainda assim permaneci 1 ano, depois um pouco mais porque passei também a ajudar nos trabalhos do espaço. Pronto, e quando vim para cá para fora, vim sem grandes apoios, portanto, nem a clínica é paga, só as situações excepcionais é que a Segurança Social ajuda a comparticipar a estadia na clínica. Para nós termos um quarto, para nós com o orçamento que se apresenta, digamos que é um quadrante da nossa sociedade que recebe apoios e não reformas efetivas, os valores que nós pagamos por ter um quarto partilhado numa casa é muito aproximado ao valor que nós recebemos como dinheiro disponível. E é muito complicado para nós que passemos o que passemos, deixar de fumar, deixar de tomar um café, deixar tudo aquilo que tivemos para termos 4 paredes e estarmos ali confinados no tempo, no espaço. Como é que é hoje a sua vida? Encontramos-lo aqui na Casa da Sopa ao Sem-Abrigo, Centro de Apoio Alimentar. Como é que são as suas rotinas? Pronto, é mais um espaço que me ajuda à rotina, ajuda-me a estar com pessoas e não estar tão isolado, não é? Ajuda-me a vir e estar com os colegas, de ter alguma convivência e faz-me sentir primeiro e sobretudo ajudado a vários níveis, quer no que se refere a algumas dádivas que são dadas ao espaço, que nos ajudam muitíssimo a recuperar alguma da nossa autoestima que está também nas roupas e na maneira como nos apresentamos, e tudo isso vem um pouco umas coisas atrás das outras. E temos aqui, sem dúvida, um espaço de apoio que nos é muito útil e muito eficaz e que nós agradecemos muito, que nem toda a gente tem coragem e como eu, não querendo ir buscar qualquer louro, mas nem toda a gente consegue desmistificar ou desmontar o que é a perda da capacidade de compra ou do nosso lugar social para pedir ajuda. E muitas vezes sentimos que não temos outra hipótese senão fazê-lo. E por isso cá estamos. Sim, por isso cá aqui estamos. que faz as suas refeições principais? Sim, faço só aqui o almoço e o jantar levo para casa. Não fazemos o jantar aqui fisicamente, mas damos as condições para os levar. Exato. E como é que são as suas condições em casa? A casa hoje já não é o mesmo quarto que eu habitava, já são outras condições, também pela aproximação à família, pela confiança que vemos com o tempo de abstinência ganhando e recuperando das pessoas que nos são mais próximas. A família e os amigos de antigamente afastaram-se? Afastaram-se. Nunca os procurou? Ou nunca teve vontade de os procurar? Por vezes, mas é uma situação algo delicada porque, como é que eu lhe posso dizer, há aqueles argumentos que eu chamo os argumentos do bolso, que muitos dos nossos... Argumentos do bolso, não é? Que muitos dos nossos antigos amigos utilizam. O Rui Pedro só nos procura quando precisa de dinheiro, ou o Rui Pedro só vem ter connosco quando. Isto custa-nos...
um pouco sentir que muito do que vivemos foi uma coisa algo calculada Mas aquilo que lhe aconteceu assim podia ter acontecido àquelas pessoas, não é? Sim. E podia, efetivamente. Se calhar não teriam dado a volta como o Rui Pedro deu. Talvez porque tiveram um enquadramento familiar mais favorável, mas a vida muda e a vida é nova e é necessário nós não é uma desistência, mas nós pensarmos que as coisas mudam efetivamente e que temos que levar a vida para a frente com aquilo que nos é tangível e que está ao nosso alcance fazer para modificar, vivendo muito presente, nunca esquecemos o passado. E se conseguirmos, se muito daquilo que é a depressão e a nossa falta de autoestima não ofuscar, olhar para o futuro com alguma esperança e com a possibilidade de daí conseguir algum retorno do nosso esforço. Falando num futuro muito próximo, já tem planos para o seu Natal? Tenho algumas coisas, sei que daqui tenho algumas coisas que não vão faltar, pelo menos na mesa. Temos amigos que podemos convidar, temos uma série de possibilidades que podemos fazer. Aqui, nesta casa, sim, não é? Há também algum trabalho que de vez em quando pode aparecer que possamos desenvolver. Passei muitos natais também a trabalhar, porque tive algumas passagens por hotelaria e queria também desmistificar aquela ideia de que eles não querem é trabalhar e estão bem assim, mas porque é que não trabalham? As coisas não são assim tão fáceis como estava a dizer há pouco. Portanto, o trabalho está tão precário em Portugal, não é, que os 6 meses de contrato mínimo para nós conseguirmos obter um novo patamar de ajuda sem que percamos o que temos anteriormente, nós não temos confiança suficiente em nós próprios em garantir, não, eu consigo fazer, eu consigo cumprir estes 6 meses. De uma renda ou de um empréstimo bancário, não é? Isso para nós é completamente impensável, absolutamente impensável, nem sequer nos passa pela cabeça, fazemos tudo em aluguer porque é tudo muito, portanto, esse futuro não se vê, entendo, infelizmente. Por exemplo, sem um emprego fixo e sem essa possibilidade, ficam muito baixas as expectativas relativamente ao futuro, Rui Pedro. Certo. Por isso tentamos tudo o que é recurso, tudo que é oportunidade, que de certa forma é vista, revista e avaliada muito aos olhos de quem nos emprega. Agora, tudo se vai sabendo, e se nós somos empregados de mesa de qualquer restaurante, em 2 dias a informação do nosso passado, não é? Chega à entidade patronal. Portanto, depois cabe muito a essas pessoas decidirem se o nosso trabalho é ou não compensatório, ou é ou não, ou está ou não a beneficiar a empresa e os objetivos que têm para cumprir, obviamente. Neste momento, o Rui Pedro está a trabalhar? Não. Faço algumas coisas, sim. Faço algumas coisas que têm que ver com a arte. Cheguei a vender mesmo na rua, mas ainda ontem estava a falar com um amigo muito próximo, a criatividade não tem preço, não é? E, portanto, se nós, por exemplo, em hotelaria, conseguimos perceber que nos fazemos valer de 66% como taxa de beneficência ou como lucro, para ser um bocado mais duro, é um pouco esse preço tabulado ou esse preço estipulado dá-nos alguma garantia ou alguma confiança para nos fazermos pagar de uma determinada maneira. Se eu lhe disser que, olha, eu gastei X na tinta, passei não sei quanto tempo a pintar, isto não faz sentido, não é? Tão pouco o que é criatividade ou onde é que nós podemos chegar, com o que é que vale a nossa criatividade, não podemos ser nós a dizer. Se eu tivesse, por exemplo, uma galeria de arte e chegasse ao pé de si, o que é que teria para me oferecer? Por exemplo, para os nossos espectadores que estejam a ver esta entrevista,
o que é que gostava que soubessem de si, por exemplo, para que o pudessem procurar e até tivesse aqui a sua oportunidade, a sua janela? Penso que seria eu. Algumas coisas aparecem por conhecimento ou por reconhecimento, por vezes, mas a maior parte, e estamos a falar do Porto, sem qualquer desrespeito à escola artística do Porto, que sempre foi, mesmo internacionalmente, quer a nível de arquitetura, quer a nível criativo, muitíssimo fértil, com outras pessoas de um nível excepcional a concorrer connosco. E nós temos que tentar ser realmente bons e superar-nos, apresentar, ir à procura e com um portfólio minimamente capaz, que muitas vezes não temos dinheiro para fazer uma fotocópia, mas precisamos de um portfólio. E são estas situações que às vezes não há dinheiro para a medicação, mas temos que comer qualquer coisa e muitas vezes não dá para tudo. Rui Pedro, qual seria o seu melhor presente de Natal? Ainda não disse nada, já se nota a emotividade aí, não é? O Natal sempre foi uma data difícil, a vários níveis, porque principalmente é um dia de memórias, não é? E talvez se nós conseguíssemos esquecer as memórias e agarrarmos um pouco mais ao presente e conseguíssemos deitar com alguma esperança, era um bom presente. E é este testemunho de uma vida que nem sempre foi fácil, mas que se tenta reerguer, que nos despedimos e desejamos a todos um santo e feliz Natal.